e qual foi a minha solução. O problema que eu tive que resolver, que foi sorteado para mim, é esse problema aqui da queda livre, que na letra A ele fala para retornar a altura da bola num determinado tempo t, e esse tempo é pedido pelo usuário. Na letra B ele pede para retornar a posição em função do tempo para cada um segundo até a bola atingir o solo. E também é para fazer um gráfico para a altura em função do tempo com a altura de 20 metros. A C é parecida, é para retornar a posição em função do tempo, também a cada um segundo, até atingir o solo. Só que dessa vez o parâmetro é a gravidade. E ele depois pede aqui para fazer um gráfico para a gravidade da Lua e de Marte, com uma altura de 20 metros. Então agora começando com a minha solução. Bom, para rodar o programa, a gente tem que fazer uma... Eu estou fazendo em Julia, né? E para facilitar a questão de pacotes que eu acabo instalando, eu criei um ambiente, um environment, para você só instanciar esse environment e aí ele vai instalar todas as dependências automaticamente, não vai precisar ficar fazendo um por um. Só que como é meio chato ter que abrir o REPL do Julia e ficar instalando e tudo mais, eu escrevi um scriptzinho que é esse init.jl. Esse script o que ele faz é isso, instanciar o ambiente, depois rodar o Pluto, que é o notebook que eu uso. Então, o que você vai precisar fazer é, em qualquer Unix eu tenho praticamente certeza de que isso vai funcionar, então um Linux ou um macOS, que é o que eu acho que você está usando, pelo menos o seu cursorzinho, parecia muito a mãozinha da Apple. Mas enfim, você vai abrir um terminal, vai entrar no diretório que vai ter os arquivos que eu vou te enviar, vai ter esses arquivos aqui, um project.toml e um manifest.toml. É aqui que tem as informações do ambiente e basicamente vai ter que instalar a versão do Julia 1.5 do site da linguagem mesmo ou do, sei lá, do gerenciador de pacotes aí que você usa e vai ser bem simples. Eu escrever Julia init.jl e vai rodar esse comando aqui. Eu não vou rodar agora porque eu já tenho uma versão que está rodando. O resultado vai ser parecido com esse daqui. Ele vai aparecer que está ativando o environment e vai referenciar aqui o project.toml. Se você não tiver instalado os pacotes, provavelmente vai aparecer aqui um monte de coisa relacionada à instalação e depois ele vai abrir o browser automaticamente. Quando abrir o browser, eu vou rodar aqui só para mostrar, na verdade, melhor, que aí não tem chance de ter dúvida. Vai abrir aqui o browser, igual abriu o meu, no caso o Firefox, com a página inicial do Pluto. Nessa página, basicamente o que você tem que fazer é abrir o documento em que eu fiz a atividade. No caso, o nome do documento é atividade1.jl. Então você clica aqui na caixinha, como o Pluto abriu no diretório que tem os documentos, provavelmente ele vai estar aqui. Você começa a escrever, vai aparecer um menuzinho aqui, atividade1.jl, e vai dar um open. Eu já tenho aberto, não vou abrir de novo. Que é esse documento aqui. Essa é a primeira célula, eu só faço coisa de importar pacote e tudo mais. Como o Julia ela é compilado just in time, ele vai ter que compilar a biblioteca plots e vai demorar um tempo. Então essa célula aqui vai demorar um tempo razoável para rodar, por volta, sei lá, quase um minuto, dependendo do seu computador, talvez seja mais rápido. Enfim, a partir daí, quando rodar essa primeira célula, as outras vai ser tudo executado automaticamente. Isso aqui, o Pluto, é tipo um notebook normal, então aqui eu consigo escrever Markdown, LaTeX, enfim, programar. Então, por conta disso, uma das entregas dessa atividade, que seria fazer um PDF, né, explicando o que está no código, meio que já está embutido aqui, então eu só vou, a partir da ferramenta aqui do próprio Pluto, eu vou criar um PDF estático e aí vai ter o código e vai ter a documentação. Talvez eu escreva em mais detalhes, eu adicione mais documentação aqui na hora que eu for enviar o documento, mas por enquanto tá desse jeito. Beleza. Então o nosso problema, agora falando melhor, né, sobre a minha solução. O nosso problema é de queda livre. E então a gente está tratando aqui e não fala nada relacionado à resistência do ar, nada do tipo. Então, movimento uniformemente variado e a gente vai precisar saber a altura dessa bola e o tempo final, o tempo total, né, que essa bola vai estar em movimento. Então, eu já fiz aqui a simplificação da função da posição, né?
E também aqui tem a função do tempo, que é basicamente só passar para o outro lado e isolar o t, né? Legal. A gente já tem então a parte teórica do problema meio que traçado, né? As duas equações que a gente vai precisar. O resto agora é programação, é pôr a mão na massa. Nessa célula eu defino a posição que calcula a altura da bola. Eu também tenho outra função, que é essa aqui, tempo, que ela retorna para mim um vetor de 0 até o tempo total que a bola vai estar em movimento, com um passo de 1 segundo, que todos os subitens aqui tinham essa mesma restrição, né, de ser de 1 em 1 segundo. Legal, então eu tenho duas funções aqui de y, porque eu estou usando o Multiple Dispatch, que é uma ferramenta aqui da linguagem, que eu defino uma função, que é um conceito abstrato, e eu tenho dois métodos, que são implementações dessas funções, implementações desse conceito abstrato, né? Esse primeiro método da função, ela recebe três escalares, três números reais, que é a posição inicial, o t, que é o tempo, e a, que é a aceleração, e eu calculo a posição, que é a mesma coisa daqui, né? A posição inicial, a altura inicial da bola, menos a aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. O segundo método da função y, que calcula a altura, ele recebe, no lugar de t um escalar, recebe um array, uma coleção de valores, que são cada um dos tempos, cada um dos instantes de tempo que a gente quer a altura. E isso aqui é a versão vetorizada da equação anterior, levando em conta que y0 e a são constantes. Então, a diferença é que eu coloquei o Broadcast Operator, que o que ele faz é aplicar uma operação para todos os elementos dessa coleção. Então, se eu tenho o número 2 vezes um array, o que ele vai fazer com o pontinho, né, ponto vezes, ele vai pegar esse 2 e vai multiplicar para cada elemento do array. É como se tivesse um for, um laço de repetição que está embutido dentro da sintaxe. É a versão vetorizada da versão anterior. Normalmente ela é mais rápida do que você fazer um for, porque a linguagem implementa isso de uma forma mais otimizada, com um LLVM específico para isso, então costuma ser mais rápido. E eu também não preciso ficar fazendo for, ficar criando um monte de coisa, muito mais fácil, mais prático. Esse tempo é uma função que recebe a posição inicial, IA, que é a aceleração, e ela faz um intervalo de 0 de 1 em 1 até o valor final, que é a raiz quadrada de 2 vezes a posição inicial dividido por A. É legal que ela aceita Unicode, então você pode usar caracteres Unicode como nome de função e variável, então a função raiz quadrada é um caractere raiz quadrada, isso é legal. Isso daqui é o pipe, o que ela faz é pegar isso daqui, o tipo dessa sintaxe eu esqueci agora, mas é intervalo. Então é um tipo que o tipo é intervalo, é um range. E eu preciso transformar isso num vetor. Então o que eu faço é passar para a função collect e aí ele me retorna um vetor. Eu defino um a inicial aqui, uma variável global, só para não ter que ficar colocando 9.8 toda vez no resto do código. Beleza. Esse item aqui, ele fala que o usuário vai ter que escrever um tempo t para descobrir a altura. E aqui em cima, no enunciado, também fala que a altura é um parâmetro de entrada. Então, essas duas informações estão sendo, a altura e o tempo, né, estão sendo coletadas aqui. Você pode... Eu coloquei 30 como valor inicial de altura, mas você pode colocar o valor que quiser, eu vou colocar 50. E... beleza. Depois dessa frase aqui de baixo, ele vai falar qual que é a altura que a bola vai estar. Então, depois de 0 segundos, ou seja, não passou tempo nenhum, a bola ainda está parada, a bola vai estar numa altura de 50 metros, se soltada a 50 metros de altura, né, obviamente. Depois de 1 segundo, vamos ver o que acontece. Então, depois de 1 segundo, a bola estará a 45,1 metros, se soltada a 50 metros. 1 segundo e meio. Então, a bola vai estar a 38 metros. E aí eu posso ir aumentando esse valor aqui e ver o que acontece. Então, depois de 3 minutos e meio, a bola já atravessou o chão, né? Está a menos 10 metros, porque essa conta aqui é basicamente o resultado de eu chamar a função y, que dessa implementação aqui mais especificamente, né, porque eu estou passando a ter o valor real. E essa função aqui, ela
recebe um T, ela não recebe esse range que eu crio aqui embaixo. Então pode dar valor negativo, que é como se a bola estivesse atravessando, né, o solo. Enfim, esse é o primeiro item, o item A. O item B, ele pede para retornar a posição em função do tempo a cada 1 segundo até atingir o solo. E dá para fazer um gráfico com altura inicial de 20 metros. Então, com altura igual a 20, os intervalos de tempo que a gente vai ter é 0, 1 e 2. E para cada um desses intervalos de tempo, a altura vai ser de 20, 15.1 e 0.4. E esse daqui é o gráfico. Se você achar meio esquisito que termine em 0.4, é porque se você vai somando t de 1 em 1, talvez o tempo final mesmo não seja 3 nem 2, seja 2.4. Então, nesse caso, não dá para fazer com passo de 1 em 1. A gente teria que diminuir o valor do passo, né, para um valor menor para a gente ter uma aproximação mais parecida com a realidade. Mas, de qualquer maneira, esse aqui é o gráfico para o que pede aqui no enunciado. O eixo X é o tempo, o eixo Y é a altura, então a altura em função do tempo. Esse aqui é o código que gera esse gráfico. A questão C, ela pede para a gente fazer a mesma coisa que a de cima, só que agora a gente vai ter que perguntar para o usuário qual que é a aceleração da gravidade que ele vai querer. Aqui nesse caso eu botei um valor default de 9.8, que seria o valor da gravidade aqui da Terra. Então, para 9.8, os intervalos de tempo são esse e as alturas são essa daqui. Se você reparar, novamente, o último valor, né, o menor valor da altura está 10.4, está bem alto ainda, só que é justamente por isso, né? Porque provavelmente o valor que zera isso daqui está entre 2 e 3 e aí não vai ser impresso aqui. O gráfico é esse daqui. E no enunciado ele também fala para a gente travar a altura para 20 metros e fazer a mesma coisa para Marte e para a Lua. E é o que os últimos dois gráficos aqui fazem. Então eu defino aqui, né, a altura para 20 metros e ele monta esse gráfico. Se você reparar, o último instante de tempo, eu acho que eu falei intervalo de tempo algumas vezes, mas o que eu quis dizer foi instante de tempo. No instante de tempo 3 segundos aqui, você vê que ainda está 3 metros do chão, que é aquele problema que eu comentei sobre a definição, né, desse gráfico por conta dos instantes serem de 1 em 1. E a altura em função do tempo para a Lua, 1,62 metros por segundo ao quadrado de aceleração da gravidade, também para 20 metros de altura. É esse o gráfico aqui que a gente obtém. Bom, é isso. Se a gente for melhorar então a precisão, né, do nosso modelo aqui, que seria alterando essa função do tempo. É esse passo, né, o quanto que a gente vai avançar. Eu vou colocar aqui um valor bem pequeno, 0.001. Então eu altero aqui, provavelmente todas as figuras vão ser alteradas também automaticamente. E aí a gente vai ter um gráfico muito mais preciso aqui. E provavelmente o último valor aqui da altura vai ser um valor muito próximo de zero. E é o que a gente vê aqui, né? Um valor bem mais próximo. A gente tem 2021 itens, né? 2021 pontos agora nessa curva, ela está com uma definição melhor. Agora a altura em função do tempo, né? Também a mesma coisa, ó. Também temos uma precisão bem melhor, vou abrir aqui. Também chegamos bem mais perto do zero. Enfim, todas as imagens vão ter essa definição maior, né? A gente vai ter uma informação mais próxima do valor real, que é sempre um problema quando a gente usa entidades discretas para tentar representar uma que é contínua, né? A gente acaba tendo esses problemas e com um intervalo tão grande de 1 segundo, a gente tem essa margem de erro, né? Ela é bem alta. Então, bom, esse é o problema, é a minha solução.